E aí, vamos estudar a lição? Moçada, eu gosto muito de história. Aliás, quando olhamos para a Bíblia, nós identificamos uma revelação repleta de história. Por exemplo, a presença do reino da Babilônia, a presença do reino da Medopérsia, Grécia, Roma, seus respectivos períodos, Babilônia do ano 605 até o ano 539, o Império da Medopérsia do ano 539 até 331, os gregos de 331 até 168, Roma de 168 a.C. até 476 depois de Cristo, ou seja, a Bíblia está repleta de história. Que coisa maravilhosa! Não é um livro de história, mas está repleta de história. E o que se dizer dos grandes personagens que peregrinaram por terras extraordinárias, repletas de história, como José lá no Egito, o Abraão andando por aí na terra das peregrinações. Diante de toda essa perspectiva histórica, não dá para deixar de ressaltar o seguinte: o homem que dividiu a história ao meio, o homem que ao mesmo tempo era ser humano e ao mesmo tempo era Deus, o homem divino, mas também humano, Jesus Cristo, a piedade encarnada. Ele rachou a história no meio, o que era antes dele e o que foi depois dele. Ei, esse personagem realmente é o mais relevante de todos. E entre outros motivos, ele é um dos poucos que experimentou a ressurreição. Agora note, as ressurreições relatadas na Bíblia sempre dependiam de um agente, o poder de Deus, né? O Elias ressuscitou o filho da viúva, Jesus ressuscitou então alguns personagens nos evangelhos, ou seja, era o poder de Deus agindo através de alguns instrumentos, mas no caso de Cristo, Ele mesmo proporciona a sua ressurreição em parceria com o Espírito Santo, que foi o agente desta ressurreição. Extraordinário. Aliás, o apóstolo Paulo dedica um tempo bacana aqui na carta aos Coríntios, do capítulo 15, do versículo 3 a 5 e também do versículo 51 até 55, falando sobre a ressurreição. Que personagem na história possui as atribuições de Jesus Cristo? Quem foi tão relevante como ele? E daqueles que viveram no passado, ele é o único que está vivo até hoje, e juntamente com aqueles que ele mesmo fez o processo da ressurreição, utilizando instrumentos como Elias, por exemplo, para ressuscitar o filho da viúva. Ei, o nosso Deus, ele é singular. Jesus Cristo é singular. Se o indivíduo adora Maomé, beleza, Maomé está morto. Se os indivíduos adoram Buda, tudo bem, a gente respeita, mas ele está morto. Nós adoramos um Deus que vive e vive para todo sempre, porque ele é eterno. Bendito seja o nome do Senhor, que dividiu a história do mundo em duas partes e que também tem a capacidade de dividir a nossa vida ao meio. O que éramos antes de Jesus e o que passamos a ser a partir de agora, com a presença de Jesus Cristo de modo intenso na nossa vida. Que Deus continue te abençoando, te dirigindo e que Ele seja o Senhor da sua vida, assim como Ele é o Senhor da história. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por Tua revelação através da palavra e porque o Senhor está no controle da história. Por favor, assuma o controle da história de nossa vida também. Em nome de Jesus. Amém.